Opa, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Então, parece que falar algumas palavras normais do nosso cotidiano agora pode ser algo tão ofensivo ao ponto de ser considerado racismo. O pior é que quem tá fazendo isso é o próprio TSE, e velho, isso chegou a ser tão ridículo que, cara, deu um massivo backlash, inclusive com professores da língua portuguesa. É, brother, parece que hoje é mais um daqueles dias, hein? No dia 30 de outubro, durante o encontro Democracia e Consciência, o TSE simplesmente decidiu banir 40 palavras com conotação de preconceito racial, com o objetivo de reduzir isso daí, o próprio preconceito racial. Porém, convenhamos que algumas palavras chegam até a ter algum sentido de censurar, digamos assim, porque se enquadram em uma ofensa quando ditas diretamente a uma pessoa de cor. Mas vem cá, e a palavra esclarecer? Aí tu quer me né? De acordo com o vocabulário do português, o significado original de esclarecer é a oposição da ausência de luz. Todo dia tem uma merda. Que acaba gerando uma dificuldade para enxergar. Isso não é um termo racista. Eles disseram que querem banir essa palavra porque ela vem do embranquecer, que diante do parafuso que tá lá na cabeça deles, condiz as coisas que só fazem sentido quando é claro, branco e que não tem nenhuma a ver. Não tem necessidade isso! De acordo com o TSE, o tal projeto tem como objetivo diminuir casos de ofensa racial no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com a professora Cíntia Chagas, isso tudo traz grandes problemas à língua portuguesa. Não me diga! Ela mesma disse que querem denegrir a língua portuguesa. Ela diz isso porque, como já dito antes, é meio maluquice banir certas palavras, porque realmente, algumas palavras nem conotação preconceituosa tem. É verdade. E sinceramente, onde é que meia tigela se enquadra em preconceito? Não sei. Ok, o TSE apresentou 3 possíveis explicações contraditórias para a origem da palavra. Senta que lá vem. A merda. Embora não haja consenso cerca das origens, a possibilidade de serem compreendidas como memória da escravidão é justificativa suficiente para que essas expressões sejam substituídas por outras. Mas há quem diga que na realidade esse termo surgiu na época da monarquia, porém também afirmam que podem ter origem artística. Tá bom. Ou seja, é uma hipótese de que a palavra meia tigela tenha sido originada durante a escravidão. Mas, brother, onde que vão xingar alguém de meia tigela? Como que meia tigela é algo preconceituoso? What the fuck? Olha, sinceramente, eu não sei qual o objetivo que eles estão tentando censurar essas palavras, porque essa coisa toda só tá dando mais repercussão em novas palavras para usar de xingamento. Vai dar merda. Porém, não é censurando palavras específicas que automaticamente vai acabar com o racismo dentro da sociedade em si. Ao meu ver, toda essa discussão sobre essas palavras que têm que ser banidas não é somente contra a língua portuguesa, como também contra a nossa cultura. Qual vai ser a próxima? Forçar a goela abaixo o pronome neutro? No, God, please, no! 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 Brother, nada contra, mas nosso idioma já é considerado um dos mais difíceis do mundo, mas agora meter essa é de lascar. Ok, por outro lado, concordo que algumas palavras podem sim ser consideradas ofensivas, como por um exemplo as palavras humor negro ou mercado negro. Ambos tinham expressões diferentes anteriormente. O humor negro mesmo era chamado antes de humor ácido, mas por algum motivo, algum retardado decidiu chamar de humor negro e essa merda pegou. Enquanto isso, a palavra mercado negro, cara, acho que mercado ilegal pode ser sim o substituto para o termo que faz mais sentido. Eu ainda assim concordo com algumas expressões assim, mas não com as coisas sem sentido, tipo a palavra meia tigela. E sim, eu ainda estou chocado com essa censura de meia tigela. No total, foram 40 palavras que entraram na lista negra do TSE. Assim também como o termo lista negra. Algumas sem um mínimo sentido, como por um exemplo, boçal, meia tigela, esclarecer, e outras até que eu concordo estarem lá, como por um exemplo, barriga suja, humor negro, preto de alma branca. Uma expressão que talvez doa muito a quem tá vendo esse vídeo é o termo nega maluca. Sim, é o nome do bolo que eu tô falando. O que é bem mais fácil chamar a nega maluca, que é um bolo de chocolate, recheio de chocolate, cobertura de chocolate e granulados de chocolate de bolo de chocolate. Nunca entendi por que essa coisa aí de nega maluca. De acordo com o que o TSE fala, associar a palavra nega a uma comida por causa da sua cor é denegrir a imagem da cultura racial. Reza a lenda que a palavra veio de uma história sobre uma escrava que acidentalmente, enquanto fazia um bolo, derrubou chocolate dentro dele. E ao invés dela arrumar, ela só continuou fazendo o bolo, assim criando aquela deliciosa receita conhecida hoje em dia batizada de nega maluca, em sua homenagem. Com o contexto dá até uma melhorada, não acha? Certamente que sim. Eu mesmo não sabia dessa história antes mesmo de sair pesquisando. Honestamente falando, a censura dessas palavras racistas do vocabulário português não vai resolver de
nenhuma. É a mesma coisa de colocar tinta branca numa caneta Bic para o pessoal escrever no papel. Mas é óbvio que você não vai conseguir ver, mas ainda assim vai ter algo escrito ali. Nessa situação, a pessoa pode até não usar esses termos como conotações racistas, mas segundo o TSE, o cara vai ser taxado de racista? Poxa, a expressão, por um exemplo, dia de branco, eu escutei ela praticamente a minha vida toda. Porém, agora eu sou racista por, às vezes, falar essa expressão e também escutar ela todos os dias? Isso é invenção de corno! O engraçado disso tudo é que essa hipótese de medida, além de ser extremamente prejudicial para a língua portuguesa, não é nada eficaz. Ah, mas o que seria eficaz, Rick? Vocês devem estar se perguntando. Que tal um pouco de educação nas escolas? Talvez, ao invés de um... Você não pode dizer essa seleção de palavras aqui porque pode ser considerado racistas? Por que a gente não usa um... Vamos ensinar aqui o que é racismo e o porquê disso ser errado, tanto moralmente quanto eticamente falando. Percebe a diferença? Às vezes é melhor você ser objetivo do que ser seletivo, principalmente na questão da educação social e da sociedade. E reforço, banir palavras não vão diminuir os casos de racismo no Brasil afora. Vão no máximo reduzir as maneiras de indicar o racismo óbvio, mas obviamente nunca vai parar ele. A gente só vai parar o racismo de verdade com educação. Eu, depois dessa notícia do TSE, eu fiquei sem palavras. E até mesmo, quando eu mandei para todos os meus amigos que eu mostrei isso, inclusive alguns youtubers e streamers, todos eles ficaram em choques e falando, Porra, sério? banir essas palavras que estão em nossa cultura e cotidiano é o mais correto a se fazer? Por que não tentar adaptar, esclarecer mesmo a origem das palavras e os termos corretos delas? Eu acho que essa medida de meia tigela não vai acabar afetando muita coisa. Eles só estão tentando, bem nas coxas mesmo, parar com o racismo. Porque essa atitude não vai mudar nada, apenas vai denegrir o nosso vocabulário e a nossa cultura. Eu espero que eles saibam claramente disso. Por um mero acaso, eles vão ficar monitorando todo mundo que fala isso? Vão te banir da terra por soltar me dá uma meia tigela de arroz aí? Mas é óbvio que não. Isso é uma maneira de mascarar que, na verdade, eles nem se importam muito. Porque se eles realmente se importassem com preconceito racial, tomariam medidas muito mais eficazes e não tomar uma atitude totalmente boçal de banir palavras. Eu hoje, em pleno século XXI, ainda acho que sim, o mundo precisa ser muito mudado em relação a todo esse preconceito. Porque, na verdade, a diversidade é uma coisa preciosa. Aliás, o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. E não tem um porquê de fazer censura feita nas coxas de meia tigela e escrito por um bando de boçal que tirou do cu origem de palavras majoritariamente falsas. O caminho para acabar com o preconceito de verdade não é apenas ficar se doendo e censurando palavras por aí, mas sim, uma sala de aula é a maior arma que nós temos para toda a humanidade. Educação é a coisa mais preciosa que temos para as gerações de agora e as gerações futuras. Afinal, o próprio TSE tem cadeira no STF, que são os guardiões da Constituição, e que lá mesmo diz que todos somos iguais perante a lei. Mesmo que temos que lidar com alguns casos de preconceito, o jeito agora de lidarmos é bem diferente de décadas atrás. Isso apenas demonstra que quem faz medidas como essa apenas está evidenciando o seu próprio preconceito sem perceber. Quer acabar com o racismo? Simples, só não censure, eduque. Afinal, existem lugares onde o preconceito é 1000 vezes pior, não é mesmo? Mas enfim, eu sou o Rick e eu só tô aqui pra bater esse papo com vocês. E se você chegou até aqui, mano, tá na cara que tu curtiu esse papo, não é mesmo? Então, brother, me faz um pequeno favor, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Custa absolutamente nada e você nos ajuda demais, velho. Ah, e antes que eu me esqueça, compartilhe com seus amigos, já que o YouTube ama me botar no limbo, então o seu compartilhar ajuda pacas para chegarmos na tão sonhada meta de 100 mil inscritos aqui no canal. E bem, avisos dados, então só me resta uma coisa. Se você discorda de mim ou quer acrescentar alguma coisa ou tem alguma sugestão, deixe embaixo nos comentários que com toda certeza eu vou ler. Meu velho, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Fiquem com tudo e falou-se!